E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Luan, e no episódio de hoje eu trouxe Matheus Reis para falar um pouco sobre a faculdade e o mercado de trabalho de ciências da computação. Então, se você está procurando sobre faculdades para cursar e está pensando em cursar ciências da computação, esse aqui vai ser um ótimo episódio para esclarecer algumas das suas dúvidas. Então, Matheus, se apresente aí para o pessoal. Bom, para quem nos assiste, prazer, eu sou o Matheus, também conhecido como Reis Dev, estou concluindo aí o curso de Ciência da Computação, já estou no mercado de trabalho e já queria agradecer, Luan, pelo convite para estar trocando essa ideia aqui hoje, falando um pouco a respeito desse curso, sobre o que a gente aprende e como o mercado de trabalho vê quem é graduado em Ciência da Computação, e tenho certeza que vai ser muito bom. Claro, claro. Ele é criador de conteúdo também. Vou botar aqui de novo o arroba dele no Instagram. Ele tem um riso muito legal lá sobre bug. E eu convidei ele por conta do conteúdo dele, que eu gostei, me interessei. E por conta do curso, obviamente, né? Qualquer rede social lá, né? é arroba ReisDev. Qualquer rede social é arroba ReisDev. Twitter, Instagram, até no GitHub, qualquer lugar. Pronto, massa demais, né? Fácil encontrar. É. Então, vamos lá. A primeira coisa assim que eu queria saber, porque esse vídeo aqui é para pessoas que estão, enfim, saindo ali do ensino médio, ou então, sei lá, estão terminando uma faculdade, não gostou da faculdade, se interessa, sempre gostaram, estão se interessando agora pela área de tecnologia, e estão procurando uma faculdade para fazer. Uhum. E uma das coisas que eu acho que uma das coisas que é bom as pessoas pensarem antes de cursar uma faculdade é porque elas estão entrando naquela área. E aí, talvez, entendendo o porquê de outras pessoas, elas consigam encontrar um pouco assim, pensar um pouco sobre o porquê delas, né? Então, por que você entrou na área de tecnologia, assim, o que foi que aconteceu? Sempre gostou de tecnologia, ou então foi só pela oportunidade mesmo? Já que a gente está vivendo um período assim que tem várias vagas aí, obviamente isso é questionável, mas tem uma certa mudança de vagas e oportunidades. Qual foi o teu objetivo assim, ao começar a estudar programação e entrar na área de tecnologia? Bom, sobre esse assunto, eu acho que é um dilema para muita gente, né? E eu vou falar um pouquinho de como foi para mim. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de tecnologia. Acho que quando eu tinha uns 7, 6 anos, meus pais compraram o primeiro computador, daquele gabinete branco que os joguinhos eram em disquete, todo o programa precisava de uns 3, 4 disquetes para poder rodar. E ali eu já comecei a me interessar muito por tecnologia. Eu sempre fucei muito o computador. Na época era Windows, acho que 98 ainda, eu não lembro ao certo. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais mexendo no computador, descobrindo coisas novas, aprendendo a usar as ferramentas. E cresci com esse interesse. Eu sempre gostei muito de mexer com eletrônico e tal. E aí, quando chegou o ensino médio, né, a hora da decisão, né, momento crucial para todo mundo de escolher cursar uma faculdade ou não, decidir qual curso fazer. E eu pesquisei bastante sobre o curso de ciência da computação, sistema de informação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Fui vendo a grade, quais disciplinas tinha, sobre o que cada curso tratava. E eu decidi pelo curso de ciência da computação, porque é o que eu achei que ia me dar uma base melhor sobre a computação em si, sobre a área de tecnologia. E, no geral, assim, como eu falei, eu estou quase formando e o curso foi bem satisfatório. Eu aprendi muita coisa boa que o mercado valoriza bastante. E uma coisa que eu percebo, muita gente fala, você não é obrigado a ter faculdade para poder trabalhar na área de tecnologia. De fato, você não precisa, mas se você tem, é um diferencial muito grande. As empresas veem isso com bons olhos, né? Então, tipo assim, eu estou me formando, mas já estou empregado há um bom tempo, mesmo antes de formar. E tem empresas que entram em contato direto comigo, às vezes pulam etapas do processo seletivo, por saber que eu já estou formando em ciência da computação, então, teoricamente, eu já devo ter conhecimento do que eles precisam ali da empresa, em termos de conhecimento técnico, né, no caso, sobre estrutura de dados, otimização, enfim, várias coisas. E aí foi por isso que eu decidi cursar ciência da computação, né? O curso de sistemas, ele é mais voltado para a área de gestão, para a área de desenvolvimento de sistemas em si. O curso de análise também é mais voltado para a área de desenvolvimento de software, etc.
E o curso de engenharia da computação envolvia muita física, muito cálculo, e era mais baixo nível, mexer com hardware, isso não me interessava muito, então eu acabei optando por ciência da computação. Sim, massa. Uma coisa muito interessante que você falou é que realmente existe muito essa trend, assim, vamos dizer, né, das pessoas falarem, não precisa de faculdade e tal, e realmente não é, digamos assim, obrigatório. Se você consegue ali programar, por exemplo, se você quer trabalhar como desenvolvedor front-end e você consegue desenvolver front-end, não necessariamente precisa de uma faculdade. Só que aí vamos pôr aqui, só que a gente está indo para o mercado, né? No mercado de trabalho, aí ganha a vaga que tem mais experiência, quem tem mais background. E se você tem duas pessoas que conseguem desenvolver front-end, uma pessoa tem uma faculdade ali, estudou 4, 5 anos sobre diversas coisas, durante esses 4, 5 anos, participou de várias coisas diferentes, várias atividades, e a outra só sabe fazer o desenvolvimento front-end, que não é pouca coisa, mas assim, comparado ao outro, quem é que vai conseguir a vaga, né? Então, assim, a faculdade, ela não é obrigatória, mas ela ainda é um grande diferencial, sim. Eu acho, assim, que a experiência da faculdade, que você passa por lá, eu acho que ainda tem aspectos positivos para a gente como profissional e como desenvolvedor também. Por exemplo, se você não tem faculdade, você consegue ainda desenvolver um sistema, inclusive um sistema bem feito, você consegue fazer implementações complexas e etc., mas eventualmente você vai esbarrar em conceitos de memória, gestão de memória, né? Coletor de lixo, enfim, vazamento de memória, uma série de coisas que, se você só sabe desenvolver sistemas, provavelmente você não aprendeu esses conceitos. Exato. E esses conceitos geralmente são abordados na faculdade. Você consegue muito bem aprender sozinho, sem problema nenhum. A documentação das linguagens ensina a respeito, mas quando tem alguém te ensinando, notoriamente é mais fácil você conseguir aprender o conceito, né? Exatamente. E tem uma coisa assim que eu sempre falo com relação a um dos pontos positivos da faculdade, que é: você não sabe o que você não sabe. Então, vamos dizer que eu acabei meu ensino médio agora e sei que eu quero desenvolvimento de software, mas eu quero ser desenvolvedor web. Eu falo sempre de desenvolvimento web porque é o com que eu trabalho. Mas eu não quero fazer uma faculdade. Eu convenci minha mãe de que eu não vou fazer uma faculdade e ela aceitou. E aí esse é um dos desafios sobre faculdade. Exatamente. E aí eu vou comprar um curso e fazer. Cara, eu não tenho a menor noção de nada. Então, tudo que eu vou aprender é aquilo que eu acho que eu sei. Vamos dizer, eu vou comprar um curso ali de desenvolvimento web na Udemy, por exemplo, que é mais barato. Provavelmente esse é o primeiro passo, é o primeiro curso que alguém compra sempre em lugares como a Udemy, né? E aí lá vai ter HTML, JavaScript, CSS e tal, por exemplo. Só que aí eu não sei que existem muitas coisas na computação, como estrutura de dados, como algoritmos. Eu não sei como fazer um algoritmo mal feito vai impactar negativamente, que pode impactar muito negativamente no meu software. Eu não sei como é que eu faço para avaliar os algoritmos, o nível de impacto, por exemplo, as estruturas de dados. Eu não sei justamente o que você falou, coisa de gerenciamento de memória, paralelismo. Complexidade de algoritmo. Exatamente. Então, essas coisas eu não vou nem imaginar. Provavelmente o instrutor do curso ele vai comentar, e aí eu posso até ir atrás, aí como você disse, tem como ir atrás, estudar por conta própria e tal, mas eu acho que é difícil, assim, a pessoa ir atrás de primeira, assim, provavelmente vai esbarrar numa vaga de emprego, eles vão fazer uma pergunta do tipo, e a pessoa vai ficar tipo, eita, na faculdade ela dá muito assim, ó, existem essas coisas aqui, a computação é tudo isso aqui, e ela não vai lhe tornar especialista, mas ela vai dar muitas bases. Vai dar um apanhado geral. Um apanhado geral que vai ser muito útil, porque quando em algum momento você esbarrar em algum desses problemas, você não vai ficar perdido. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Você vai saber, opa, isso aqui eu já vi, sei o que eu preciso procurar, sei aonde recorrer para encontrar essa informação. Exatamente. E aí volta aquele problema inicial. Você tem um cara que chegou esse primeiro caminho, sai do ensino médio, comprou um curso e foi tentar um estágio, e tem um cara que está saindo da faculdade agora, teve toda essa experiência, tem essa base. Quem é que vai ficar com a vaga, né? Quem está no mercado, a gente tem que lembrar que a gente está sempre o tempo todo competindo com outras pessoas.
São vários fatores que vão te valorizar ou desvalorizar com relação a outras pessoas que estão se candidatando também, né? Exatamente. Muito bom isso. Agora, uma outra pergunta muito interessante, que você já respondeu isso, mas tipo, por que ciência da computação? Por que você escolheu ciência da computação? Porque tem vários cursos, né? Tipo, engenharia de software, engenharia da computação, aí tem ciência da computação, aí tem os outros, tem ADS, que é análise de sistemas análise de desenvolvimento de sistemas, isso. Tecnologia da informação, tem um monte. Quando eu estava entrando, eu fiquei doido, assim, passei meses pesquisando, ainda em dúvida com relação a outras engenharias também. Cara, por que ciências da computação especificamente? Primeiro que, assim, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, ele, na verdade, é um tecnólogo, né? Acho que são 2 anos e meio, 3 anos no máximo. E hoje em dia, cursos tecnólogos, assim, não são tão valorizados mais porque ficou muito mais acessível você fazer uma graduação, de fato. Então, isso foi um fator que me fez pensar mais a respeito de graduações mesmo, como ciência da computação, sistemas de informação e engenharia. E aí eu fui analisar, como eu falei, a grade dos cursos. E eu vi que engenharia da computação era muito focado na parte de hardware, de cálculos físicos, engenharia de materiais, assim, assuntos que eu gostava, eu sempre gostei muito de física, de matemática, mas não era o que eu queria seguir como trabalho. Eu sempre fui mais de botar a mão na massa e escrever código, ver as coisas funcionando, especialmente na parte visual, e até por isso a área que eu estou atuando, né, que é como desenvolvedor mobile, então isso me motivou bastante. E o curso de ciência da computação em si, ele é mais abrangente com relação a conceitos da área de computação. Ele é mais genérico, você vai ver um pouco de cada para você poder escolher qual caminho você quer seguir. Ele não é enviesado, vamos dizer assim. O curso de sistema de ele vai focar, o curso de engenharia vai focar na engenharia relacionada à computação. Mas o curso de ciência, você vê um pouco de tudo. Eu vi um pouco sobre engenharia da computação, porque eu tive uma disciplina de arquitetura de computadores, na verdade eu tive 2 disciplinas de arquitetura de computadores, eu estudei sobre estruturas de dados, eu estudei sobre grafos, eu estudei matemática, eu estudei estatística, assim, antes a gente tinha física, mas agora saiu da grade, porque, pelo menos na universidade onde eu estudo, era um dos poucos cursos de ciência da computação que ainda tinha física, mas a gente via um pouco de física também. Que mais? A gente tinha computação gráfica também, que era uma disciplina que dava uma visão bacana sobre a área de CG. Então, assim, a gente vê um pouco de tudo exatamente para você poder escolher. Por exemplo, vi todas essas disciplinas, eu quero seguir na área de computação gráfica. Beleza, você já tem uma base, você pode pegar, fazer. Aí, no caso, a área acadêmica em si, ela te puxa para o lado acadêmico, né? Então, você vai ser incentivado a seguir carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, ou para realmente dar sequência nos seus estudos, né? Mas você pode muito bem também formar e começar a trabalhar no mercado de trabalho, que vai estar muito bem capacitado. Com toda certeza. Isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa que quem está procurando uma faculdade tem que ter muito claro em mente. Porque eu tenho vários colegas, da minha turma, inclusive, que entraram e, tipo, ou sem gostar de programar, ou sem gostar de hardware, de coisas como física, química, como você disse. E assim, cara, existem vários cursos e cada um tem seu foco. Então, é óbvio que provavelmente você só vai descobrir isso, às vezes, ao longo do caminho, né? Porque, vamos dizer, você está saindo do ensino médio normal, você não tem prática suficiente para dizer... isso que eu quero. Exatamente o que você quer exatamente. A menos que você tenha feito um ensino médio técnico, coisa do tipo, mas aí já é uma exceção, né? Mas você tem que ter, pelo menos assim, claro que se eu fizer um curso de engenharia de computação, é um curso de engenharia. Então vai ter ali uma base de matemática talvez mais forte, vai ter física, talvez tenha até química, se eu não me engano tem química no meu. Eu acho que tem química. Eu tive uma matéria de química, só que pelo que o professor falou lá, era para ter 2, e aí eles conseguiram transformar aquelas 2 em só uma, não entendi muito bem, mas aí parece que tem mais de uma química. Então, é uma coisa, é uma área que, não, é um curso que você vai ver coisas mais de hardware mesmo, tipo arquitetura de computadores, como é que o computador ele é produzido, a produção do computador, então você vai ver até ali
o silício, como é que o silício pega uma areia lá e aquece o silício, faz um monte de coisa. Então, você vê tudo isso, e caso você não queira chegar nesse nível, caso você não queira estudar, passar por muitas matérias de cálculo, entender a produção, caso você queira mais software, eu quero desenvolver alguma coisa, quero saber mais sobre software, por exemplo, ciência da computação, talvez seja melhor do que engenharia. Se você não quiser criar uma coisa mais rápida, mais assertiva, talvez seja interessante considerar um tecnólogo. Então, justamente essas diferenças. Se você quer, por exemplo, a última entrevista que eu fiz foi com um rapaz de engenharia de software. Então, engenharia de software, segundo ele, você estuda todo o processo de construção de um software, né? Desde a concepção dele até o desenvolvimento, como gerir a equipe, os testes e tudo isso. Então, se você quer realmente focar nessa parte, como é que um software é produzido e focar em desenvolvimento, assim, aí talvez seja mais interessante. Então, é bom você entender o que é que cada curso tem, assim, em mente, para você focar e não entrar sem saber, né? Porque às vezes tem pessoas até que entram sem nenhuma noção do que o curso faz, parece que está perdido. Foi até por isso que eu pesquisei bastante antes de tomar essa decisão para saber o buraco que eu estava entrando, né? Exatamente. Para não correr o risco de criar uma expectativa a respeito do que o curso ia me proporcionar e depois de estar estudando de fato eu ver que não era nada daquilo. Então, é interessante procurar pela grade do curso, a ementa de disciplinas, o que você vai aprender para parar e olhar e falar assim, olha, isso aqui realmente é o que eu quero ou isso aqui não me interessa. E assim, não se iludam também, o curso de ciência da computação tem bastante cálculo. Fiz cálculo 1, 2 e 3, cálculo numérico, geometria analítica e álgebra linear, eu fiz estatística, como eu tinha comentado, eu tive uma introdução à lógica matemática também. Lógica. Eu acho que de matemática foi só. Acho que não estou esquecendo nada, não. Mas, assim, tem bastante matemática. Matemática discreta, que é uma disciplina que entrou na grade do curso agora, no novo catálogo. Então, tem bastante matemática. Agora não tem mais física, né? Pelo menos no meu curso aqui. Massa demais. No Ciência da Computação da minha faculdade tem uma cadeira de física, se não me engano. Uma disciplina. A gente tinha física 1 e 3. E aí as duas passaram a ser... porque cada faculdade tem uma grade para cada disciplina, né? Então, por exemplo, aqui a física, o cálculo 2, em outras faculdades é chamado de cálculo 3 e o cálculo 3 é chamado de cálculo 2. Não estou entendendo. Isso varia de faculdade para faculdade. Por isso, isso é que torna um pouco difícil falar sobre faculdades. Você tem que tomar assim, a iniciativa de, nas faculdades que você pensa em entrar, na sua região, ir lá e buscar a ementa para ver o que é que tem. Porque cada faculdade é realmente a disciplina é diferente e, às vezes, até mesmo a mesma disciplina assim, tem assuntos diferentes. Então, muito bom você ir nas faculdades que você quer, que você pensa, pegar os cursos que você quer, botar a ementa assim, um do lado da outra e ver as diferenças de cada uma. Mas sim, massa. O Matt falou massa que demais. Faz ADS e teve 2 cadeiras de matemática, lógica e matemática aplicada. Então, cada curso vai ter um nível de aprofundamento aí em diferentes áreas, né? ADS vê o básico de matemática, porque eventualmente você vai precisar, né? Mas no caso do curso de ciência da computação, realmente precisa aprofundar mais, porque vários problemas que são solucionados dentro da computação utilizam cálculos matemáticos, integral, derivada, limite. Então, assim, a gente precisa saber de alguma forma. Com toda certeza. É como eu disse no começo, você não sabe o que você não sabe. Por exemplo, alguém que está estudando cálculo ali no começo do curso fica, mas por que eu estou estudando isso? Mas é como o Matheus disse, muitos problemas na computação que, se você não for exposto a isso em algum momento da sua vida, precisam de muita matemática, às vezes, por trás, para serem resolvidos, e tem muita teoria, muita coisa, e aí, talvez por isso que o curso de ciência da computação tenha tanta matemática, né? Porque o nome ciência da computação já deixa claro, assim, que você está sendo formado para ser alguém que vai lidar com esses problemas no futuro. Eu ia fazer um comentário, assim, esqueceu o comentário?
Ah, tá. A gente pode fazer uma comparação disso com a inércia, né? Você tirar um objeto muito pesado, colocar ele em movimento do zero, é muito mais difícil de quando ele já está ali em movimento por conta de uma inércia, né? De alguém já começou a empurrar. Então, se alguém já te deu o primeiro empurrão ali de te apresentar um conceito, você dá sequência no aprendizado, acaba se tornando mais fácil, né? Com certeza. E convenhamos, é muito mais fácil aprender com alguém na sua frente, que você pode ir lá e perguntar, Sim. E com outras pessoas estudando junto, do que sozinho em casa, cara. Com Sozinho certeza. em casa, com um livro, você tem uma dúvida, para quem você vai perguntar? As disciplinas que eu passei mais dificuldade na faculdade, eu só fui aprovado porque eu me juntei com outras pessoas que me ajudaram demais nesse processo de aprendizado. E se eu tivesse sozinho, teria sido muito mais difícil. Quer dizer, enquanto eu estava sozinho, estava muito difícil. A partir do momento que eu procurei a ajuda de outras pessoas que já haviam entendido a matéria e tal, foi só alegria. Então, cara, mas assim, o que é que se estuda? Você já comentou, assim, obviamente, mas o que é que se estuda no curso de Ciência da Computação? Quando você entra no curso de Ciência da Computação, o que é que a pessoa que está entrando tem que esperar que ela vá passar ali aqueles 4 anos estudando, para que ela está ali aqueles 4 anos? Então, o que é que vê, assim? Tá. Começando falando das disciplinas de matemática, né, que às vezes o pessoal tem mais medo. No primeiro semestre eu vi cálculo 1, que ali é o básico da parte de funções, continuidade, etc. E vi um pouquinho de limite também. Aí, no segundo semestre, eu tive geometria analítica e álgebra linear. Aqui na minha faculdade é uma disciplina só. Então, você aprende os dois conceitos aí, tudo numa disciplina, mas cada faculdade é de um jeito. Mas você vê ali sobre retas, planos, espaço geométrico, formas geométricas, enfim, desenho de gráfico, várias coisas. E no cálculo 2, a gente, pelo menos aqui na faculdade, a gente vê sobre série, sequência, EDO, acho que é basicamente isso, resumindo a matéria toda. Aí no terceiro semestre já era cálculo 3, que é onde a gente via integral tripla, integração parcial, integração com 3 variáveis, enfim, os conceitos mais complexos, que inclusive não foram nada fáceis, mas é bem interessante. E no quarto semestre seria cálculo, não lembro se é no quarto ou no terceiro, cálculo numérico, que é basicamente você vê alguns conceitos que envolvem também um pouco de derivada, só que é um pouco mais básico, um pouco de gráfico também, enfim, é uma disciplina mais tranquilinha. E a parte de computação, programação e etc. No primeiro semestre é programação 1, que você vai ver o básico ali de introdução a alguma linguagem de programação. Faculdades federais geralmente é Java, C, C++. Java, C, isso. No caso, eu aprendi, foi em C++. Mas a grande maioria das faculdades usa Java mesmo, para você aprender o conceito de orientação a objetos, classes, etc. Pelo menos uma introdução ali. Ponteiro também, que é algo muito importante. E aí no segundo semestre, que já foi programação 2, a gente viu mais a parte de ponteiro, de alocação de memória, a parte de classes também, herança, mas vimos bem o básico. E aí no terceiro período já foi estrutura de dados, que já é uma disciplina mais complexa, onde a gente vê lista, pilha, fila, são estruturas muito importantes que, direto ou indiretamente, a gente usa no nosso dia a dia, às vezes está subentendido ali numa linguagem de programação, mas está usando a estrutura de dados desse tipo. E também vi sobre virtualização, herança, sobre classes mais aprofundado. E depois disso eu tive 2 disciplinas de arquitetura de computadores, que falou mais sobre a parte de hardware, sobre processador, sobre vários cálculos, como o processador faz um cálculo, como você fazia os cálculos na mão. Eu cheguei a usar até uma linguagem de programação ali adaptada para simular um processador e simular os cálculos, registradores, um negócio bem mais baixo nível. Qual foi a linguagem? Só dúvida. VHDL? Acho que VHDL. Tô ligado, sim. VHDL. Sim. E Verilog também. VHDL foi menos, Verilog a gente viu bem mais. E foi interessante, foi um aprendizado legal que provavelmente em outro curso, com exceção de engenharia da computação, eu não teria visto, né?
E a gente viu parte de memória também, paginação de memória, uns conceitos bem mais complexos. A gente tem disciplina de redes também, onde a gente aprende sobre como funciona a rede, IP, roteamento, construção de uma rede, definição dos IPs, como é calculado, diversas coisas relacionadas a pacotes, etc., como a rede é distribuída, quais tipos de rede existem, vários cálculos. Eu também tive disciplina sobre programação concorrente e distribuída paralela. Acho que é concorrente paralela, não lembro o nome exatamente, mas que a gente vê sobre thread, sobre processamento paralelo, concorrência, condição de corrida, enfim, vários conceitos relacionados a isso que são muito importantes e que no dia a dia tem muita aplicação, como eu falei, às vezes está transparente ali para a gente não consegue notar, mas está acontecendo ali, a linguagem lida dessa forma. Sim, é porque a gente também usa muitos frameworks, né? Muita biblioteca. E aí está tudo, na maioria das vezes, encapsulado e a gente não sabe o que acontece. Exatamente, exatamente. Você chama uma função lá, e aí por baixo dos panos, na verdade, está muita coisa acontecendo. Todas essas questões já são feitas, por exemplo. E a gente não tem que tratar. Acabou. Mas por baixo dos panos tem tudo isso aí acontecendo. Eu também tive uma disciplina de linguagem de programação, onde foram apresentadas para a gente diversas linguagens, quais os pontos positivos e negativos de uma ou outra, quais recursos ela tem, quais paradigmas ela tem. Enfim, foi uma disciplina bem interessante também. A gente sabia avaliar cada de compiladores, onde eu tive que escrever um microcompilador ali para Java. Foi bem legal também entender como o compilador funciona, interpretador, questões semânticas, léxicas, foi muito legal. Eu tive a disciplina de grafos, onde você aprende como funciona o grafo, vértice, aresta, como você solucionar problemas matemáticos e computacionais usando um grafo, uma experiência bem legal também. Depois que você estuda, você começa a observar determinados problemas e você fala, puxa, se eu montasse um gráfico a partir dessa informação, um grafo a partir dessa informação aqui, solucionar esse problema com o algoritmo de Dijkstra seria fácil. Então, é muito legal também. Eu acho que da área de computação em si, eu não esqueci nada. Eu tive também uma disciplina de engenharia de software, foi bem legal, a gente aprendeu sobre projeto, análise de requisito, um pouco sobre gestão também, PMBOK, enfim, várias coisas relacionadas a essa parte de engenharia de software. E também tive uma disciplina, na verdade eu tive 2 disciplinas de banco de dados, que agora uma delas passou a ser optativa, que é a segunda, onde a gente viu banco de dados relacional, não relacional, vimos um pouquinho a respeito de Mongo, mas só no conceitual também, mas que deu para ter um apanhado geral e saber escolher, olha, em determinados casos é interessante escolher esse sistema de gerenciamento de banco de dados ou aquele, conhecemos linguagens, etc. E eu acho que na parte da computação em si foi só. Acho que eu não esqueci de nada. Como eu falei, a gente tinha física também, mas que agora não tem mais na grade. Computação gráfica, que antes era obrigatória e agora é optativa, e na computação gráfica tinha que construir lá um joguinho, tinha que calcular colisão entre objetos no espaço, envolvia muito cálculo 3. Cálculo vetorial também, né? Sim, vetores, até por isso que tinha física no curso, só que aí não tem física mais, não faz tanto sentido, acabou saindo as 2, passando a ser optativa. E eu tinha lembrado de uma disciplina que eu não tinha comentado aqui, já esqueci de novo. Engenharia de software, banco de dados... E realmente fugiu, cara. Eu tive uma disciplina de projeto e análise de algoritmo, onde a gente aprendeu sobre complexidade de algoritmos e... Essa é a minha preferida. O quão custoso fica você usar um determinado algoritmo à medida que a quantidade de amostras que você tem cresce. Então, sei lá, para 10 itens, se ordenar um vetor fazendo uma comparação básica ali, ok, mas quando você tem 10 milhões de amostras, talvez não seja a solução mais eficiente. Aí a gente vê outras opções, como isso funciona, como a gente calcula a complexidade de um algoritmo que a gente implementou, para dar para a gente uma métrica e falar assim, olha, esse algoritmo aqui tem uma complexidade boa nesse caso, etc. É uma disciplina boa também. Acho que eu estou falando a grade do curso inteira em 10 minutos, né?
Acho que eu não deixei passar nada. Mas deu para dar a entender assim. Então é realmente o que tu disse, assim, é um apanhado de muita coisa, né? Uhum. E vocês veem bem mais em matemática do que imaginei, inclusive. Vem, inclusive, carga de matemática vem a mesma coisa do que a gente que engenharia vê. Só que a gente vê física e química também, né? Mas matemática é a mesma carga. É assim, vocês veem, tipo, vê um pouco de arquitetura, viam a sua faculdade, via ali um pouco sobre computação gráfica, um pouco sobre algoritmos, estudo de dados, então é realmente um apanhado geral, assim, sobre a área da computação. Eu acho que é uma interessante para quem está pensando num curso mais generalista, assim, né? Sim. Talvez. E que tenha menos cara de engenharia, menos física, e que talvez foque um pouco mais em software do que em hardware. Porque, como você disse, eu tenho 2 cadeiras, né? Eu tenho essas 2, tenho várias outras, e tem robótica também, umas coisas assim. Então, mais focado na área de hardware. Exatamente. E é muito interessante. E, inclusive, eu ia comentar alguma coisa, eu esqueci. Então, deixa eu ver aqui. Sim, aí como tem essa carga de matemática, uma das dúvidas que surge, assim, precisa de matemática, eu preciso ser muito bom em matemática para cursar um ensino superior em ciência da computação. Isso é uma coisa que assusta as pessoas e que é interessante falar. Bom, inicialmente você precisa ter uma base boa, pelo menos de funções, de conjuntos numéricos, porque, enfim, cálculo você vai aprender na faculdade. A matemática básica do ensino fundamental e ensino médio, você tem que ter uma base boa. Porque você já chega no cálculo vendo sobre funções, como elas funcionam, não é contínua, aonde ela não é contínua. Eu acho que minha conexão falhou um pouco aqui, mas já voltou, né? Sim. Então, assim, pelo menos a base do que você já estudou tem que estar bem firme para você conseguir passar com tranquilidade. Mas demanda bastante esforço. Mas é o que eu falei, é importante você ter conhecimentos em matemática para solucionar problemas. Às vezes tem coisas que você vai quebrar muita cabeça para resolver, que se você usasse uma solução matemática seria simples. E até esse o propósito do curso, né? De te ensinar a resolver problemas usando a computação e, inevitavelmente, aliado a cálculo, né? Porque é basicamente isso que o computador faz, são cálculos. Então, assim, como eu falei, é importante ter uma base matemática boa, mas o cálculo em si você vai aprender na faculdade. Esse é o propósito das disciplinas, né? Se você tem uma defasagem no ensino médio e tal, sobre funções, é bom dar uma reforçada, porque vai diminuir a dificuldade que você vai ter durante o curso. Exatamente. Então, que você não é preciso ser o melhor aluno de matemática no ensino médio, mas é bom dar aquela revisada antes de entrar no curso, pelo menos nos conceitos básicos, para não sofrer, né? Quando não ficar perdido, né? Matérias de cálculo, não ficar perdido. Exatamente. Então, beleza. E o curso atendeu suas expectativas quando você chegou ao final, ou você chegou decepcionado? Não, o curso atendeu as minhas expectativas. Essa é uma pergunta até que eu me fazia no começo, tipo assim, será que o curso vai ser o que eu espero mesmo? Ou será que vai ser muito mais difícil? Ou será que eu não vou gostar? Mas olhando para trás hoje, eu vi que os conceitos que eu aprendi realmente foram muito valiosos para onde eu estou hoje, para me trazerem até aqui, para me destacar no mercado, e para mim valeu super a pena. Óbvio, tem o fator de que para algumas pessoas fazer faculdade está fora de cogitação por questões pessoais, financeiras, etc. Mas se você tem a oportunidade, tem condição, é muito positivo por N fatores. Né? Com certeza. Tem muitos fatores. Não só o conhecimento em si, mas também, por exemplo, o networking que você vai ter, as pessoas que você vai conhecer, as experiências que a faculdade às vezes oferece, né? Depende, aí é muito de faculdade para faculdade, mas, por exemplo, aqui tive a chance de fazer PIBIC, que é projeto de iniciação científica, participar de grupos de pesquisa, de projetos voluntários, e tudo isso, assim, conta de várias formas diferentes, né? Não só para desenvolvimento pessoal. Bacana você ter tocado nesse assunto, que eu tenho bastante coisa para falar a respeito. Pronto, não só para desenvolvimento pessoal, saber interagir com outras pessoas, trabalhar em grupo,
saber como resolver alguns problemas ali, porque uma coisa está fazendo uma coisa só, outra coisa está fazendo outra coisa com mais 10 pessoas, 5 pessoas. Sim. Então, dá essas experiências, assim, então você também aprende a sofrer, você aprende a virar a noite ali estudando, ou então enfrentar esses momentos, assim, mais parrudos da vida, do que se alguém que, sei lá, vai para o ensino médio direto para vai, sei lá, ou então não passa por essa experiência, não vai ser um pouco mais imaturo, digamos assim. Você tem menos experiência de vida do que alguém que passou por essa experiência. Falando sobre esse assunto em específico, eu tive a oportunidade de participar da empresa júnior da minha faculdade durante 2 anos e meio, e foi lá que começou a minha experiência com desenvolvimento. Lá eu desenvolvi site, desenvolvi sistema, desenvolvi aplicativo, e tenho certeza que se eu não tivesse passado pela empresa júnior, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, você se dedicar nesse sentido para ter experiências além de só o estudo é muito bom, óbvio. Você tem que ter condições para isso, né? Eu não precisava trabalhar, porque os meus pais me mantinham, então... E a empresa júnior não tinha remuneração, então era para obter conhecimento mesmo, e para mim foi muito positivo. E até mesmo essa questão de networking, se conseguir vagas por pessoas que estudaram com você ou que passaram pela mesma faculdade que você e tem referência, isso aí é ótimo. Eu tô no processo seletivo de uma vaga agora de uma pessoa que estudou na mesma faculdade que eu, a gente conversou 1 ou 2 vezes e a gente tinha conexão no LinkedIn, viu que eu troquei de área, entrou em contato comigo. E, só pela assim, pessoa se lembrar de você, exatamente. Ela já sabe que você está ali, que ela vai falar contigo. Assim. E sabe que você tem uma faculdade, a faculdade de onde você veio é referência em alguma coisa, então isso aí conta muito, é muito bom. Se você sai do absoluto zero, com certeza você vai enfrentar muito mais dificuldades no caminho, né? Com toda certeza. Então, assim, isso até tem aquele problema, né? Todo emprego exige ali uma experiência, mas como é que eu vou ter experiência se para ter experiência eu preciso ter experiência? Trabalhar, né? Exatamente. Então, como é que eu vou... como você disse, né? Como é que eu vou ter experiência? Para ter experiência, eu preciso trabalhar, mas para trabalhar, eu preciso ter experiência. Justamente dessa forma. Às vezes, a faculdade ela oferece muitas coisas, seja através de uma empresa júnior, que eu acho que é uma coisa muito legal. Minha faculdade não tem isso. Mas, às vezes, de projetos voluntários também. Projeto de extensão, né? Monitoria. De extensão, monitoria. E, às vezes, depende muito de faculdade para faculdade. Aqui tem vários laboratórios, eles estão sempre dando bolsa. Você pode conseguir uma bolsa para trabalhar em algum desses laboratórios, não só trabalhando com pesquisa, mas também desenvolvimento de sistemas. Muitos laboratórios oferecem isso. Tem faculdade então, assim, que tem parceria com incubadora também. Aqui no caso, a gente exatamente. tem uma incubadora na cidade e os alunos da faculdade são levados para lá direto para trabalhar em empresas reais, em projetos reais, ganhando para isso. Exatamente. E isso tudo intermediado pela própria faculdade. Então, assim, inclusive, muito bom a gente tocar nesse ponto, porque um dos pontos para você escolher a sua faculdade, obviamente, aí depende da condição de cada um, é você analisar as oportunidades que já existem naquela faculdade e como é que anda o ambiente por lá, para você escolher uma faculdade que tem melhor capacidade de lidar condições, assim, experiência, como o Matheus disse, a faculdade dele tem uma parceria com uma incubadora, por exemplo. Muito boa uma faculdade com essa possibilidade. A minha tem diversas empresas lá dentro, tem diversas empresas lá dentro, né? Tem um ambiente lá que tem umas empresas lá, empresas de fora, eles montam e aí os alunos oferecem bolsas para os alunos irem lá. É o mesmo esquema de incubadora? Pronto. É como se fosse uma incubadora. Só que... Pronto, aí tem sempre... É engraçado como realmente tem sempre bolsa, assim. Sempre tem uma empresa oferecendo uma bolsa, então tem muita oportunidade. Então, assim, é muito bom você observar não só o curso que você quer fazer, mas aonde é que você está fazendo esse curso. Porque é onde também vai fazer muita diferença. Tem até uma frase que é assim, né? Que você é a média do ambiente onde você está. Então, se você escolhe um ambiente bom, você vai crescer muito, você vai ter exposto a essas oportunidades, exposto a outras pessoas que também estão expostas a essa oportunidade. Aí, como o Matheus disse, corre o risco de no futuro essa pessoa te convidar a ir para alguma coisa. Então, é muito importante isso. Foi muito bom a gente tocar nesse assunto. Então, agora, assim,
saindo um pouco aqui da parte da faculdade, vamos falar um pouco aqui sobre o mercado de trabalho, porque a gente se forma para ir para o mercado trabalhar com alguma coisa. E com o que trabalha, obviamente, quem gosta da área, às vezes, tipo, eu acho que eu ficaria estudando para sempre se alguém me pagasse assim, tome um salário só para você ficar aprendendo coisa assim, talvez, porque eu gosto de programar, talvez eu fizesse isso, mas a gente precisa ir para o mercado de trabalho, trabalhar. Então, com que trabalha um cientista da computação? Bom, então, você sendo formado em ciência da computação, entre aspas, você pode ir para qualquer área, porque você tem uma visão geral de várias áreas, e aí você basicamente vai precisar se aprofundar, né? Vou dar o exemplo do meu caso. Eu comecei com desenvolvimento web, criando sistemas, criando sites, mexi inclusive com apps, e foi algo que eu me interessei bastante. Eu já tinha feito várias disciplinas de programação, pesquisa operacional, vendo um pouco da parte de otimização, mas não tinham chamado minha atenção e eu já tinha decidido, não quero seguir carreira acadêmica, por exemplo, não quero fazer um mestrado, um doutorado, ficar recebendo bolsa, etc. Quero ir para o mercado de trabalho. E a partir disso eu comecei a me dedicar para a desenvolvimento web. Então tinha os projetos que eu fazia na empresa Júnior, mas eu estudava muito por conta também. React, por exemplo, eu participei de um workshop num evento da faculdade, inclusive talvez seria legal a gente comentar a respeito disso. Participei, conheci React, não entendi uma vírgula do que estava escrito lá, eu não sabia JavaScript muito bem ainda. E aí, em casa, eu cheguei, comecei a pesquisar, comecei a estudar, fui testando, aprendendo, e aí, a partir disso, eu peguei uma experiência bacana e comecei a trabalhar, comecei um estágio exatamente em React. Mas, assim, teve vários dias que eu fiquei até 1, 2 da manhã, quebrando cabeça lá, tentando entender, praticando. Exigiu muita dedicação da minha parte, obviamente, mas trabalhos de faculdade também, eu sempre mantive no meu GitHub, então sempre praticando, fazia exercícios de lógica de programação, matemática, isso tudo foi colaborando para que eu ingressasse no mercado de trabalho já com uma experiência boa. E quem recruta, quem faz entrevistas técnicas, pela forma como você fala, pela forma como você reage a uma pergunta, a pessoa tem uma noção se você sabe aquilo de fato ou não. Então, eu já tinha bastante experiência e quando eu fui no estágio, quando eu fui fazer a entrevista de estágio, eu passei confiança. Eu falei que eu tinha passado pela empresa Júnior, trabalhei com vários projetos, entendia bastante de front-end, tinha estudado bastante React, já tinha experiência, mandei projeto que eu tinha feito e tal. E eu nem precisei de fazer teste prático, porque eles entenderam que eu realmente sabia do que eu estava falando e eu fui contratado. E foi assim que eu comecei no mercado de trabalho. Eu saí desse estágio, fui para uma empresa grande, que é a Accenture, trabalhei com ciência de dados lá. Igual eu falei, eu comecei em desenvolvimento web, depois eu passei para ciência de dados e agora estou em desenvolvimento mobile. Se eu tivesse formado, talvez, em sistemas de informação, eu teria um pouco mais de dificuldade de transitar entre essas áreas, porque talvez eu não teria visto conceitos importantes, por exemplo, para a ciência de dados. Mas como eu fiz ciência da computação, isso me ajudou nesse processo. Acho que eu respondi a pergunta no geral, né? Sim, com certeza. Então, assim, como ciência da computação dá uma base geral, você pode trabalhar basicamente com quase tudo que tem software envolvido. Sim, vou dar um exemplo básico. Obviamente precisa de uma especialização, né? Sim, sim. Dedicação, estudo. Você pode fazer uma pós também, sei lá, você quer trabalhar com gestão, você viu sobre engenharia de software, você teve que fazer projetos em grupo, você tem conhecimento de como você lida com isso, você tem prazos para cumprir, então você tem uma noção e você pode fazer uma especialização, que obviamente vai ser super positivo, para se dedicar numa área específica. E vou dar um exemplo simples de como ter estudado ciência da computação me ajudou a chegar onde eu estou hoje. 5 meses atrás, eu comecei a estudar a linguagem Swift, que é para o desenvolvimento para dispositivos da Apple, né? iOS, iPadOS, etc. E eu já tinha experiência com PHP, com Java, com Python, com JavaScript, TypeScript, C++, eu já conhecia diversas linguagens, diversos paradigmas, já conhecia várias sintaxes, e boa parte delas eu tive contato na faculdade. Obviamente, algumas foram escolha minha, mas a faculdade, de alguma forma, me proporcionou essa oportunidade, que eu também poderia ter estudado por conta.
Mas aí, para mim, foi muito fácil aprender a linguagem. 3 semanas depois que eu estava estudando, eu tentei uma vaga e fui contratado. Por quê? Porque eu já tinha um background interessante sobre computação, sobre linguagem de programação, sobre uma série de conhecimentos, de conceito, que me ajudaram nesse processo de aprendizado, que foi bem simples. Então, assim, os conhecimentos que a gente aprende dão um empurrão muito grande para a gente conseguir chegar no mercado de trabalho bem preparado para muitos problemas que as empresas procuram resolver. Mas também não adianta nada eu ter todos esses conhecimentos e não saber lidar com pessoas, não saber trabalhar em grupo, não saber lidar com prazos, com processos, querer fazer tudo do meu jeito. Enfim, são vários aprendizados aí que, inclusive, a faculdade proporciona, que vão contar numa possível aprovação, né? Com certeza, porque eu acho que tem muitos culpados, mas a cultura pop, como o programador ele é representado em filmes, em séries, também ajuda isso. Esse negócio de que as pessoas, no geral, elas acham que o programador é aquele cara que fica sozinho ali o tempo todo, antissocial, no computador, né? Antissocial, ali, ó, e pronto, e danou-se tudo. Mas, na verdade, não. Justamente, cara, programador, na verdade, é uma profissão que lida muito com pessoas. Mas lida, assim, tipo, muito mesmo. Então, saber trabalhar em grupo, saber lidar com outras pessoas, saber gerir o seu tempo para você priorizar as atividades, para não ficar perdendo prazo, tudo isso, todo esse desenvolvimento, esse lado de desenvolvimento pessoal é muito importante. Porque, sei lá, você... Para quem está começando, imagina você está escrevendo um texto, sei lá, para um trabalho. Você está escrevendo um texto com mais 5, 10 pessoas. Como é que vocês vão se organizar? Como é que vocês, para o que cada um vai escrever, para que a história ela seja coerente, para que atenda os requisitos de quem pediu para você escrever aquela história, vamos dizer. Essas pessoas elas têm que estar muito bem coordenadas e têm que se comunicar muito bem para fazer isso. Código é praticamente a mesma coisa. Código é você estar escrevendo ali, digamos assim, de forma bem poética, uma história. A história que vai acabar dando vida a um software, alguma coisa. Tem começo, meio e fim. Tem uma lógica por trás. Tem um começo, meio e fim, tem uma lógica, tem uma escrita ali que pode ser, assim, de forma metafórica, igual a uma língua normal, né? Tem a sintaxe ali, tem a semântica, tem tudo isso. E tudo isso, as pessoas que estão trabalhando no software, elas têm que estar coordenadas para conseguir desenvolver aquilo. Então, cara, o tempo todo assim, você vai mexer no código de outra pessoa, você não entende, aí você tem que conversar com a pessoa, então tem a capacidade de olhar, você tem que ter a capacidade de organizar bem o seu código, porque outra pessoa vai ver. Vão ter muitas reuniões, tem reunião todo dia, dependendo da metodologia, né? Praticamente todo dia tem reunião. Então, pessoa, você vai ter que falar o tempo todo. Prazo é uma coisa séria, dependendo do projeto, dependendo da empresa, você vai ter que saber administrar isso. Então, tem muitas coisas assim que provavelmente você não vai ver na faculdade, mas que a experiência da faculdade ajuda e que é muito importante, porque são coisas que coisas de vivência, assim. Você precisa viver, experienciar para conseguir melhorar. A faculdade não necessariamente vai te ensinar isso, mas ela vai ter uma cadeira isso, lá, né? Gestão de tempo. Mas aí a faculdade você vai ter que fazer um monte de prova e você vai ter que aprender a gerir seu tempo, trabalho, senão você não passa. Lista, tudo isso. Exatamente. Tava até comentando numa conversa hoje que, por exemplo, da física, que é uma das disciplinas que mais reprovava no curso aqui que saiu da grade. Se você passa por física, você passa por qualquer coisa na sua vida, sabe? Porque é muito difícil, tem muita reprovação. Tem umas cadeiras assim mesmo. Então, cara, vou dar certo na vida, não é possível. Eu consegui passar nessa faculdade e não dá errado. Passa qualquer coisa. Nessa faculdade, nessa cadeira. Tem umas cadeiras que são assim, desse jeito mesmo. Pois é. Dependendo do professor ainda. Então, a gente tinha esse fator agravante aqui também. Complicava um pouquinho mais. Mas, cara, já ficou óbvio assim que ciência da computação, você sendo formado em ciência da computação, você tem uma facilidade assim maior para conseguir transitar para um número assim muito grande de áreas, né? Então, assim, mas existe mercado hoje? Como é que está esse mercado? É um mercado saturado, difícil de entrar, que exige muito de você, ou é um mercado que tem
que tem mais abundância, assim, não é tão difícil? Como é que está esse mercado para o cientista da computação, para trabalhar como cientista da computação? Bom, o mercado de TI, no geral, tem muitas vagas em aberto, mas também enfrenta um sério problema de que a maioria das empresas não está interessada em treinar um profissional. Ela já quer um profissional que já entre produzindo. E para quem está saindo de uma graduação, por exemplo, não fiz nenhum projeto de extensão, não fiz estágio, não participei de nada. Se você sai da graduação cru, você vai ter dificuldade para encontrar uma vaga para você. Porque o mercado, hoje em dia, 98% das vezes, exige que você tenha experiência para poder ingressar numa vaga. Então, nesse sentido, por isso que é tão importante você participar de tudo isso que a gente citou, para você já sair de alguma forma preparado para o que o mercado do mercado de trabalho vai cobrar de você. Mas tem muita vaga em aberto, em algumas áreas mais do que outras. Tem áreas que estão em crescimento vertiginoso aí, ciência de dados, por exemplo. A área de desenvolvimento para dispositivos móveis também, constantemente eu vejo vaga. Desenvolvimento para iOS nem se fala, mas exatamente porque faltam profissionais capacitados para poderem ocupar essas vagas, né? Falta capacitação e falta o compromisso da empresa de querer treinar pessoas que vão, né, desenvolver os projetos, etc. Então, tem esse problema aí também. Tem muita vaga, mas nem todas as empresas estão dispostas a contratar quem não tem lá tanta experiência. Com certeza. E assim, tem muita vaga mesmo, assim, tipo... Eu tava até vendo um vídeo um dia desse que fala que a quantidade de vagas para desenvolvedores, de empresas precisando de desenvolvedores, tipo... Tá aumentando muito a cada ano e parece que até 2024 vão ser não sei quantas mil vagas que não vão ser ocupadas. Só que o Brasil só tá formando, tipo... alguma coisa nessa ordem de grandeza, assim. Tem 100 mil vagas abertas e 10 mil desenvolvedores sendo formados por ano. Alguma coisa nessa ordem de grandeza, não sei os números exatos. E aí, realmente tem muita opção. Só que aí é como o Matheus disse, quando você vai olhar as vagas, para quem são essas vagas? É para pessoa, no mínimo, pleno ali, a maioria. Alguns são sênior, exigindo já várias coisas, porque as empresas justamente elas querem que você já entre sabendo. Elas não querem arcar ali com os meses de treinamento, com os erros que você vai cometer, não querem passar por esse treinamento, né? Então, a maioria das vagas, assim, eu estava precisando de vagas para Vue.js aqui no Brasil, que eu gosto muito de trabalhar com Vue.js, eu trabalho atualmente com Vue.js, Nuxt, e aí estava precisando sobre essas vagas para saber. E, cara, a maioria, assim, pleno, sênior, pleno, sênior. É difícil achar vaga para júnior. Não tem vaga para júnior. Tem uma ou outra perdida, assim. Então, realmente, esse é o grande problema atualmente. Porque exige que você tenha uma grande dedicação própria para você ter uma experiência ali, como o Matheus disse, né, passar por um júnior ali, conseguir um estágio, dar assim, sei lá, tá estudando numa faculdade que tem oportunidades como a minha, como a dele, conseguir um estágio, para conseguir ter essa experiência e se dedicar muito pessoalmente, dedicar várias horas, às vezes até perder sono, para aprender o que essas empresas querem, para você conseguir entrar numa dessas vagas, porque elas não querem arcar com o custo de um júnior. Então, esse é o grande déficit, esse é o grande problema da nossa área atualmente, né? Tem muita vaga, só que, sei lá, 80% dessas vagas, 80, 90, são para pessoas que já têm alguma experiência. Esse é o grande problema mesmo. E vale lembrar também uma informação importante que às vezes muita gente não sabe. Para você conseguir um estágio, você precisa estar vinculado a alguma instituição de ensino. Muita gente não sabe disso. Então, às vezes tem gente que procura vaga de estágio, mas não está estudando. Então, é um fator importante aí de se considerar. Se você quer um estágio, você precisa estar estudando. E às vezes é até uma porta de entrada, porque quem oferece uma vaga de estágio sabe que a pessoa que vai entrar não tem muita experiência. Já é esperado que você não tenha muita experiência, porque você está na faculdade ainda. Exatamente. E existem vaga de júnior que pede 1 ano, 2 anos de experiência de uma tecnologia específica para alguém que está começando. É ilógico em muitos casos. Mas, infelizmente, é assim que o mercado tem funcionado. A gente torce para que essa realidade mude aí, quem sabe, na próxima década. Mas, no momento, realmente ainda está bem complicado esse cenário. Inclusive, tem até uma coisa que eu vi que é real.
eu não vou ter aqui como mostrar para vocês agora, mas é que, tipo, na vaga pedia, tipo, 20 anos de experiência com uma determinada tecnologia. E a tecnologia tinha sido inventada há 15 anos, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Eu já vi vagas, por exemplo, no meu caso, que trabalho com desenvolvimento para iOS, né? A linguagem Swift, ela foi criada em 2014. Ela foi lançada pela Apple. E tinha vaga pedindo já 20 anos de experiência em Swift. Então, tipo assim, se linguagem lançou, você já tinha que ter começado nela, você tem que ser o especialista na linguagem. É absurdo, né? Mas tem empresas que acham isso aí plausível. Um outro grande Mas você tem que ser o criador da linguagem, né, para ser contratado. O criador, nós contratamos o criador da linguagem, tem que ser explícito assim as empresas. Ou então um dos fundadores lá, as pessoas, os contribuidores iniciais. Agora também grande problema é que várias empresas, elas, assim, quem cuida das vagas é o pessoal da RH. Eu acho que quem deveria cuidar das vagas era o pessoal da área, né? Porque eles que entendem as necessidades reais. Mas aí o pessoal da RH geralmente acaba cometendo essas gafes. Que não entende. Tem algumas empresas. Tem algumas empresas agora que estão contratando os famosos tech recruiters, né? Que é basicamente a galera que é da área de tecnologia e desenvolvimento, que já tem conhecimento sobre linguagem, sobre conceitos de desenvolvimento, programação, que vão entrevistar outras pessoas para serem contratadas, porque elas vão saber quais perguntas fazer, vão saber se a pessoa está mentindo ou não, se ela de fato tem experiência ou não, vão saber analisar um currículo e falar, poxa, essa pessoa aqui é interessante para contratar para essa vaga ou não. Tem recrutador que não tem experiência na área, por exemplo, que lê lá JavaScript no currículo da pessoa e acha que Java é a mesma coisa e oferece vaga. A gente tem esses problemas também. É complicado. Mas fora que no LinkedIn, por exemplo, que tem profissionais escassos para a área, eu recebo pelo menos umas 3, 4 ofertas de emprego por semana, pela carência que o mercado tem. E às vezes até vagas que não são relacionadas com o meu trabalho. A iOS é muito carente mesmo. Tem poucos desenvolvedores específicos para iOS, né? O pessoal, quando tenta estudar mobile, vai logo para alguma coisa tipo React Native, coisa assim. As linguagens nativas, elas... no caso do iOS, isso eu descobri recentemente que não é um problema só aqui no Brasil. Eu achei que talvez fosse exclusividade nossa, mas até mesmo em países com economia forte, como Estados Unidos, Canadá e etc., faltam profissionais também para desenvolvimento iOS. Eu achei que talvez o nosso gap fosse falta de acesso aos dispositivos da Apple para poder desenvolver e tal, mas não é só isso não. Realmente é uma área escassa de profissionais. Interessante. Agora, uma outra coisa interessante é que esse apagão está tão iminente, assim, tipo, muitas vagas para pessoas mais experientes, que de vez ou outra tem empresas assim que aparecem com muitas bolsas de estudo, por exemplo. Teve o Bradesco recentemente com milhares de bolsas de estudo para a ETEC, o Itaú, se não me engano, a C&A, um dia desses eu vi que eles estavam também. A Empíricos, que é uma empresa de finanças, também estava investimento, oferecendo centenas de vagas para formar devs. Então, assim, as empresas que elas têm condições, elas estão começando a observar esse apagão e estão começando a oferecer justamente esse treinamento inicial, né? Mas é uma coisa, assim, que está muito forte ainda. E tem muitas pessoas, desenvolvedores, que estão procurando vaga lá fora também, e eu incluso, porque a nossa moeda está muito desvalorizada. Cara, você ganhar em dólar, né? Tipo, você ganha $1.000, você está ganhando R$100.000, quase. Tipo assim, tem empresas aí que vão colocar, pagam o mais baixo aí, às vezes 4, 7 mil dólares, e que para nós já é fortuna. Comparado com a média de salário brasileira, é muito dinheiro. Óbvio que, assim, tem seus benefícios, mas também tem suas desvantagens. Mas ainda assim, para nós é muito vantajoso trabalhar para uma empresa de fora. A remuneração é muito boa. E por isso, muitos profissionais bons têm sido levados para fora por conta desses fatores, por conta, enfim, desses problemas com as empresas. E às vezes até pessoas iniciantes que ainda estão começando na área conseguem uma oportunidade lá fora e mete o pé porque, enfim, tem motivo de sobra, né?
tenho praticado meu inglês ultimamente justamente por conta disso. É como você disse, não tem como competir com uma moeda que te paga 5 vezes mais em dar um salário melhor. E mesmo com os impostos, etc., ainda acaba saindo por muito mais que um salário no nosso país. Né? Não dá nem para comparar. Não existe comparação. Mas, cara, falando, já que a gente tá aqui conversando sobre trabalhos e tal, como é que tu conseguiu o teu primeiro estágio? Por exemplo, ontem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, a Jornada Dev, vou até botar aqui que é o Instagram do projeto, e várias pessoas perguntando como é que faz para conseguir a primeira oportunidade, como é que faz para conseguir o primeiro estágio. Como é que tu fez para conseguir o teu primeiro estágio, assim, para ajudar quem está assistindo aqui? Boa pergunta. Inclusive, as faculdades, a gente falou tanto a respeito de networking, de estar integrado com o que a faculdade oferece. No caso aqui da UFV, tem uma lista de e-mails que todos os alunos recebem e sempre são divulgadas vagas lá. As empresas mandam as vagas para o coordenador, para professores, etc., com quem eles têm contato, e aí as vagas são divulgadas na lista de e-mail para os alunos. Então, um belo dia, eu vi essa vaga lá, me interessei pelo conceito do projeto, exigi as tecnologias que eu tinha conhecimento, e eu falei, poxa, vou tentar sorte, vou aplicar. E aí eu mandei e-mail para eles com o meu currículo e tal, falei das experiências que eu tinha, marcaram uma entrevista comigo, eu tive uma conversa ali de, eu acho que mais ou menos uns 40 minutos, e logo em seguida fui aprovado e comecei. Mas por quê? Por causa da referência da faculdade, né, da entrevista que também foi boa, dos conhecimentos que eu já tinha, por ter passado para a empresa júnior, e eles já terem pessoas da empresa júnior que trabalhavam lá dentro, que realmente eram muito boas também. Então, tudo isso influencia. Mas é importante procurar canais onde você encontra oportunidades, que seja buscar no LinkedIn e outras plataformas de trabalho que ofereçam vagas de trabalho para você encontrar uma que talvez combine com o que você está buscando, com as habilidades que você tem. Se informar é muito importante. E no caso, sim, aqui cara, na faculdade, LinkedIn, por exemplo, eu acho é muito importante. Sim, na faculdade eu acho que a gente tem tipo um centro de estágio aqui, onde você pode ir lá e falar assim, olha, quais vagas de estágio a gente tem disponível aqui que estão registradas na universidade e tal, que os alunos podem participar, e aí você consegue consultar lá e ver talvez uma que te interesse na sua área. Enfim, é importante buscar esses canais aí que vai facilitar muito o seu processo. Não fica esperando uma vaga cair do céu, porque ela não vai cair. Não vai cair, você vai ter que ir atrás, E LinkedIn é muito importante, cara. Você tem um LinkedIn organizado, bem organizadinho lá, tem um portfólio seu com o link lá, cara. Isso é muito importante. E o LinkedIn tem muita vaga ali, o pessoal compartilhando o tempo todo. Inclusive, eu vi até uma estatística que um dos lugares onde as pessoas mais recebem propostas de emprego é através do LinkedIn, não é nem através de sites de recrutamento. O meu LinkedIn, como você, de vez ou outra eu recebo uma vaga assim ou outra, às vezes até de umas coisas aleatórias, eu fico, pô... Às vezes quando manda genérico, nós estamos com oportunidades aqui na empresa e tal... Eu já perguntar para qual área que é, porque eu tenho interesse só em mobile, por exemplo. Porque eles só estão caçando alguém para trabalhar na empresa. Se você estiver disponível, eles vão provavelmente querer contratar. E realmente, o LinkedIn é a rede do momento se você está procurando uma vaga. Mas também existem outras plataformas também para conseguir oportunidades. Até oportunidades para fora também. Existe, com certeza. Mas, cara, é muito massa essa... Porque é uma dúvida que as pessoas muito têm, né? Como é que eu tenho a minha primeira oportunidade? Como é que eu consigo estágio? E, assim, ir atrás, arrumar o LinkedIn, ficar de olho se na sua faculdade eles oferecem. O meu estágio também consegui através... Na verdade, a minha primeira experiência também consegui através de networking da faculdade. A minha segunda também foi por conta de uma lista de e-mails. Então, assim, é muito bom ficar de olho nessas coisas. Mas, cara, outra dúvida que as pessoas têm, essa disparada, como é que é o dia a dia, assim, de um desenvolvedor? Como é que é o seu dia a dia terminando a faculdade e trabalhando ao mesmo tempo? Como é que você faz para administrar o tempo? Como é que é, assim, uma rotina de um dia genérico seu? Bom, no meu caso é um pouco diferente, porque ainda estou trabalhando e estudando, né? Então, assim, eu levanto todo dia, mesmo horário, 7 horas da manhã, porque eu tenho ou aula às 8 ou aula às 10, então... Na empresa que eu estou agora, eu trabalho só 6 horas,
porque eu geralmente tenho 1, 2 aulas por dia no máximo, mas é horário flexível, então não tenho problema com isso. Mas eu levanto de manhã cedo, tomo café da manhã e tal, faço as minhas coisas, já sento no computador e às vezes vou assistir aula, ou começo a trabalhar e ali já tem que alinhar com o time, alguma tarefa que está pendente, e vou ali até meio-dia, às vezes até 11h40 quando eu tenho aula às 10h, almoço 1 horinha ali, já volto, às vezes tem que fazer um trabalho da faculdade nesse meio tempo, fazer uma lista, revisar algum conteúdo. Como eu estou mais no fim do curso, eu não tenho tanto isso mais, não é tanta cobrança assim, mas antes era bem mais puxado, e eu vou ali até às 18h trabalhando, e depois de noite fazer trabalho, agora mexer com o TCC que eu estou concluindo, uma rotina bem puxada, mas quando eu estava só estudando, meu dia era basicamente estudar, né? Então, quando eu não estava em aula, eu estava fazendo algum exercício, alguma lista para poder reforçar o conhecimento. Mas falando mais em específico da rotina de desenvolvedor em si, especialmente desenvolvedor iOS, a gente tem uma reunião diária, onde a gente alinha quais tarefas a gente trabalhou, o que deu errado, o que a gente precisa de ajuda, o que a gente ainda vai fazer. E porque, pelo menos na empresa onde eu trabalho, a gente usa a metodologia Scrum, né, que é uma metodologia ágil, então tem todos os ritos da gente planejar tarefas para 2, 3 semanas, revisar as tarefas que foram entregues, se tudo ficou de acordo com o que foi pedido, fazer uma demonstração ali de como ficaram as funcionalidades. No caso, a gente testa os aplicativos todo mundo junto ali, para o pessoal ver que tudo ficou alinhado certinho, alguém poder fazer algum comentário, questionar alguma coisa. E a gente trabalha com Git, então é um trabalho conjunto, onde as pessoas trabalham simultaneamente em diferentes partes do código, ou até mesmo nas mesmas partes, mas fazendo coisas diferentes. E a gente tem que ter conhecimento de todo esse fluxo, saber trabalhar em grupo, saber alinhar tarefas, saber participar das reuniões, participar dos ritos, etc. Interessante, eu particularmente gosto de trabalhar, eu gosto de produzir as coisas, no meu caso, como eu trabalho com mobile, eu gosto de ver as telas lá, tudo bonitinho, bem feito, com a experiência de usuário legal, com uma interface bonita, seguindo o protótipo que foi feito, isso aí me agrada bastante. Escrevo bastante código como desenvolvedor, essa é a minha tarefa, né? Mas também tem muitas tarefas de discutir coisas que foram propostas para validar se aquilo de fato faz sentido dentro do que a plataforma oferece, se é possível, se é viável, se tem algum problema. Então, não é só escrever código. Às vezes, a gente tem que melhorar código também, corrigir problemas que foram criados por nós mesmos ou por outras pessoas. Acho que é basicamente isso. Deu para fazer um apanhado geral aí da rotina. Massa demais. E não é aquela coisa que às vezes a pessoa tem em mente que o programador vai estar na cadeira e passar o dia todo programando e acabou-se o mundo, né? Como a gente tenta resolver problemas, aí depende do trabalho, mas tipo, problemas de outras pessoas, a gente tem que criar soluções, ver se essas soluções fazem sentido, se essas soluções realmente resolvem algum problema, como fazer essa solução, e tudo isso com o time, tudo isso, muita discussão, muitas reuniões, validação. Então tem uma rotina diferente daquele estereótipo que geralmente algumas pessoas têm quando entram, né? Eu já vi gente falando assim, tipo, que quer ser programador porque não gosta muito de falar com pessoas. Eu fico tipo, meu filho, vamos conversar um pouco sobre ser programador. Recentemente, inclusive, eu vi um tweet, que eu uso bastante o Twitter, né? E era uma pessoa comentando que um integrante do squad já tinha sido demitido porque ele era um excelente desenvolvedor, mas ele era uma pessoa insuportável. Não sabia lidar com pessoas, não sabia conversar, não sabia trabalhar em grupo, não respeitava o trabalho dos demais, e ele foi demitido. E você pensar, tinha um conhecimento técnico diferenciado, no mínimo, era um bom profissional em termos de questões técnicas, mas não dá para você trabalhar se você não souber lidar com pessoas. Como dizem, eu acho que é um trecho de uma música, ninguém é uma ilha. Eventualmente você vai ter contato com outras pessoas, você vai ter que lidar com o cliente muitas vezes, até mesmo com problemas pessoais. É um desafio muito maior. Às vezes a sua dupla de trabalho vai acordar mal-humorada, não vai estar num dia bom, você vai ter que saber lidar com isso. Às vezes você não vai estar num dia bom e tem que saber lidar com isso. Você não pode sair destratando todo mundo.
São vários pontos importantes a serem considerados, e é muito aprendizado também nesse sentido, né? Um desenvolvimento profissional e também pessoal, né? Sim, com certeza. E agora, para a gente acabar aqui, cara, vamos fazer de conta que eu estou iniciando agora na área. E qual a dica que você me daria? Qual a dica que você me daria? Vixe, essa pergunta tem que responder, acho que ela pelo menos umas 2 vezes por semana. Exatamente. Exatamente por isso que eu fiz essa pergunta. Primeiro de tudo, eu acho que muito importante é saber pedir ajuda. Porque partir do zero é muito difícil. Não dá para sozinho assim você ter uma epifania e descobrir assim, olha, é isso que eu preciso fazer. Então peça ajuda. Se você conhece alguém que já trabalha na área que você quer, por exemplo, vá até essa pessoa e pergunte, peça por recomendações, por instruções, que aquela pessoa já conhece o caminho das pedras, né? Então vai facilitar muito o seu processo. Não tenha medo de dizer que você não sabe, porque quando você está começando é normal não saber. E, como dizer, e tá tudo bem. É normal você não conhecer determinada coisa, e aí a gente volta no ponto anterior, peça ajuda. Se você não sabe, procure alguém que saiba, e essa pessoa provavelmente vai saber te orientar. E quando você está começando, exige muito, assim, pelo menos acho que talvez a gente tenha essa impressão que exige muito mais esforço, que é aquilo que eu falei, né? Você tirar algum objeto que está parado do lugar é muito difícil. Quando ele já está em movimento, é mais fácil. Agora, quando você precisa sair ali, o ponto de partida ele é mais doloroso, ele vai exigir mais esforço, você vai ficar muito frustrado no começo, mas faz parte do processo de aprendizado. Não se assuste com isso, não sinta que você não é capaz, que você não vai conseguir, porque você pode sim conseguir. Você se conhecendo, tomando os caminhos certos, procurando ajuda, esse processo fica muito mais fácil. E acho que é só. Cara, é bem isso mesmo. Tipo, essa questão de pedir ajuda, às vezes quem está começando, inclusive o número, as pessoas que deu uma travada aqui, peraí. As pessoas que mais sofrem de síndrome do impostor na nossa área são os júniors. Justamente porque é aquela pessoa que, sei lá, ela aprendeu uma outra coisa, fez uma outra coisa, aí acha que já tá sabendo de muita coisa, aí quando vai para uma experiência real, aí vê que não sabe de muita coisa, aí fica com aquela síndrome do impostor. Eita, eu sou um impostor, não sou quem eu achava que eu era, tô enganando as pessoas aqui que eu fiz convencer que eu era aquela pessoa. Mas, na verdade, não. Na nossa área, cara, é impossível tu saber de tudo, cara. É impossível. Isso vale para qualquer área, na verdade. Ninguém sabe de tudo. Por mais conhecimento que você tenha, você sempre vai esbarrar numa coisa que você não aprendeu ainda. E arrisco até dizer que sempre vai ser o mesmo sentimento. Você sempre vai sentir, tipo assim, nossa, eu já estudei tanto, já aprendi tanto, já conheço tanta coisa, e eu travei numa coisa que parece simples. E faz parte do processo. A gente sempre vai estar aprendendo. Ninguém sabe de tudo, ninguém chega num ponto, até mesmo, sei lá, o criador de uma linguagem de programação provavelmente não vai saber te responder tudo sobre aquela linguagem de programação. Ele vai esquecer de alguma coisa, inevitavelmente vai ter coisas que ele não lembra. Um dia ele criou, mas agora ele não tem certeza mais de como funciona. E é normal. É bem assim. A única diferença do júnior para o sênior é que o sênior aceita que não sabe e o júnior fica ali muito incomodado com isso. Batendo cabeça, né? Tem medo de pedir ajuda, de mostrar assim, olha, eu sou o júnior, preciso de ajuda. Exatamente. E o sênior não tem vergonha de falar, não sei isso aqui, peraí que eu vou pesquisar e já te dou um retorno. Exatamente. Eu trabalhei no laboratório que tinha um professor que ele... Eu trabalho no laboratório que tem um professor que ele é tipo referência assim, de pesquisa. E aí você vai fazer uma pergunta para ele de uma coisa e ele fala, não sei. E tipo, ele tá lá em cima, sabe? E aí, não sei. E aí, tipo, é justamente isso, pô. Que a gente tá falando aqui. Realmente a diferença do sênior pro cara que tá começando agora é que o sênior, ele sabe que não sabe. Ele não tem nenhum problema com isso, ele vai atrás. Tinha até um Reels que eu vi um dia desse que eu achei muito engraçado, que eu me identifiquei muito, que era tipo assim, era um cara, tipo, era júnior, assim, né? Aí ele chega assim, cara, como centralizar uma div? Aí lá pesquisa, é fácil. Aí depois acorda sênior, 10 anos depois, sênior. Aí ele, como é que centraliza uma div? Aí pesquisa lá, fácil. Cara, é do mesmo jeito, pô.
A gente sempre tem que acabar voltando em conceitos que um dia a gente já viu, que a gente achava que a gente sabia, que a gente chegou lá na frente e viu, poxa, isso aqui não aprendi. E não tem problema eu voltar e pesquisar, porque a minha tarefa é resolver o problema, não importa se eu vou ter que pesquisar ou não, eu não vou saber tudo de cabeça. Alguém que já tem experiência na área e trabalha com, sei lá, conceitos mais complexos, algoritmos mais complexos, não necessariamente e provavelmente não vai saber implementar todos os algoritmos de ordenação de cabeça. A pessoa sabe como ele funciona e vai saber de alguma forma implementar. Talvez tenha que tirar alguma dúvida, fazer alguma pesquisa, mas o ponto importante é conhecer, saber para que serve, etc. Exatamente. É exatamente isso. Outra coisa e é isso aí, Matheus. Também, uma dica para quem está começando, aprenda a fazer pesquisas, a saber buscar melhor o que você está procurando. Porque às vezes a gente não sabe exatamente quais termos usar quando a gente quer buscar a solução de um problema, e isso dificulta o nosso processo, mas quando a gente já está com nível de senioridade maior, fica muito mais fácil, tipo assim, poxa, eu tenho um problema X, eu sei que eu vou pesquisar com esses termos aqui, provavelmente eu vou achar uma resposta. Uhum. Ou então até mais específico, né? Eu sei que na documentação da linguagem, mais ou menos para aquele lugar ali, eu vou encontrar. Aí ele vai lá e realmente encontra. Saber ler documentação. É exatamente essa diferença. Por exemplo, no começo eu trabalhava com, por exemplo, Vue, e eu não sabia como encontrar alguma coisa, pô, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou saber? Como é que eu não acho nenhum artigo, né? Não acho nada, exatamente. E hoje, não vou naquela parte da documentação, vou lá, olho, encontro, faço, acabou. É assim que usa esses parâmetros que o método recebe e pronto, usei. Pois é. Inclusive, essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa que está tentando aprender Swift, que é a linguagem que eu trabalho e tal, e falou, tipo assim, se eu tinha alguma recomendação, onde que ela podia aprender. Aí eu perguntei, você sabe inglês? Aí a pessoa, sei, então tá aqui a documentação da linguagem. Tem explicadinho como funciona cada coisa, como usar cada coisa, muito bem definido, e que às vezes a gente caça artigo na internet, um monte de coisa, e se a pessoa fosse lá na documentação, ia estar lá tudo detalhado, bonitinho, né? Fácil. Sim. E as documentações de hoje são boas, né? Ver uma documentação de um melhorou bastante. Assim, se você vai na documentação da linguagem C, talvez você tenha dificuldade. Um projeto antigo. Com as telas azul ainda, tal, um site de 2000 e pouco, e etc. Mas quando você aprende que a documentação é sua aliada, vai facilitar muito a sua vida. Vai sim. Isso é uma ótima dica. Então é isso aí, Matheus. Cara, foi muito boa a conversa. Já a gente vai. Aí, Vamos lá. É isso aí, Matheus. Então, foi muito boa. Eu achei que a conversa, cara, foi muito engrandecedor. Tiveram vários tópicos assim que eu até não planejei, que a gente abordou assim, que foram muito, muito legais mesmo. Falar por à tona, botar para fora. E se despede aí do pessoal para a gente encerrar por aqui. Bom, mais uma vez, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, trocar essa ideia, compartilhar um pouco da minha experiência sobre o que eu vivi e tentar aí clarear esse caminho para as pessoas aí que estão dando os primeiros passos na área de tecnologia, computação e etc. Espero ter ajudado. Estou à disposição aí nas minhas redes sociais, @reisdev, em qualquer um vocês me encontram, quiser fazer perguntas, às vezes alguma coisa não ficou claro, quer saber mais a respeito da minha experiência, estou sempre à disposição e é isso. Pronto, vou colocar aqui a rede social dele. Quem tiver interesse aí em aprender desenvolvimento iOS ou então só tirar uma outra dúvida, acessa aí, fala com ele. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o projeto que eu iniciei há algum tempo. É a Jornada Dev, que tem o intuito de ajudar as pessoas que estão entrando na área, né? Essa série de vídeos aqui que eu estou fazendo tem o intuito de falar sobre faculdades. Então, se você for no meu canal, você vai encontrar sobre outras faculdades, para já a pessoa que está ali entrando, procurando a faculdade, ou então já está na faculdade, quer saber sobre o mercado de trabalho, como encontrar a primeira oportunidade, e aí eu convido pessoas de fora para falar sobre essas experiências, sobre as experiências delas, pessoas que estão terminando o curso e que já estão ali conseguindo seus primeiros empregos, já têm uma experiência. Então, se vocês quiserem saber mais do projeto, podem acessar o Instagram, que lá eu crio conteúdo diariamente, ou o YouTube para ver esses vídeos. Então, pessoal, vejo vocês por aí, qualquer coisa falem comigo e até a próxima.